Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Deixa eu ver aqui, conferir aqui essas datas, cara, elas sempre me pegam, é 25 de junho. E nós estamos aqui para falar do Botafogo, é claro, mas hoje eu vou entrar num assunto mais genérico, mas é um assunto muito interessante, muito importante para entendermos um pouco mais sobre a questão do futebol brasileiro. Bom, ontem você viu Copa do Mundo. Como eu falo, cara, são partidas interessantíssimas. Nós tivemos ali o Brasil vencendo a Escócia, nós tivemos o Marrocos vencendo o Haiti, o que já era também de se esperar. Nós vimos também jogos de outras seleções, e são jogos, Canadá, por exemplo, Canadá, a Suíça, né, que venceu o Canadá. Em alguns momentos a tabela ela favorece um ou favorece o outro, né? Então a tabela é muito importante, né? A confecção da tabela, a disponibilidade dos jogos dentro da tabela, ela é muito impressionante. Eu te peço desculpa, eu tô com um problema aqui na vista, ó. Não sei se você tá vendo, minha vista tá com um derramezinho, e eu tô até aqui com o meu algodãozinho, que é para dar uma refrescada na minha vista. Mas não vai impedir da gente fazer o nosso vídeo. Bom, então, ontem tivemos a Copa do Mundo, vitória do Brasil, 3-0. O Vinícius Júnior fez 2 gols e o Matheus Cunha fechou ali o placar. Foi um jogo bacana, e nós vamos abordar isso num outro assunto, num outro tema aqui. Com relação às notícias do Botafogo, né? Você sabe, tivemos ali aquela decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, concedendo uma, entre aspas, vitória ao John Textor, né, para que ele volte ali a participar dali das reuniões. Assim, eu entendi assim, né, porque num primeiro momento entendeu-se que aquilo que estava sendo apresentado como uma decisão final, com um gestor que é o Iglesias, né, com a saída com a possível saída do Botafogo da Eagle, com a venda para ali a GDA. E aí todo mundo imaginou que nessa decisão o John Textor teria ali recuperado os seus direitos. Inclusive ele mesmo, eu acho que entendeu dessa forma. Eu acho que o John Textor entendeu dessa forma, porque ele chegou a mandar cartas, chegou a mandar e-mails, chegou a mandar comunicações, foi atrás das mídias, né, para noticiar que estava de volta ao Botafogo, quando na realidade não foi isso que aconteceu. E isso foi explicado pelo canal do Manel. O Manel, de posse ali da decisão judicial, ele abordou esse assunto e explicou. Se você quiser saber, você vai lá no canal do Manel, que está muito bem explicado, como sempre o Manel faz, porque é um cara que entende do assunto, né? Se ele entende do assunto, é acostumado a palestrar, é acostumado a grandes reuniões, né, grandes reuniões empresariais, então é um cara que sabe articular, sabe explicar, sabe dialogar com esse assunto, através dessa sua capacidade, né? E aí um grande abraço, Manel, obrigado aí por você explicar, e eu não vou ficar aqui fazendo essa explicação, porque já está lá no vídeo dele. Você quer saber, vai lá no vídeo dele. O meu assunto aqui, o meu canal, ele trata de assuntos pertinentes ao Botafogo, é claro, mas dentro das minhas limitações, né? Não tenho
nenhum motivo para querer me arvorar a ser mais do que eu sou, correto? Então, vamos em frente. O Botafogo está em preparação, tá de volta aos treinamentos. Alguns nomes surgiram aí por conta dessa notícia que tivemos ontem. Antes da explicação do Manel, ficou todo mundo na dúvida, o que é que vai acontecer, vamos investir, não vamos investir. Cara, não temos nenhuma posição do Gabriel de Alba com relação a isso, no momento, não temos. O que temos é que o Lyon realmente está sendo adquirido pela Michelle Kenga, e nós não vemos ali o John Textor brigar por conta dessa decisão lá na Europa lá. E a Michelle Kenga está adquirindo o Lyon e está tudo certo, já adquiriu. Parece que ele pediu ali alguma coisa para não ser feito e tal, Deus, esclarecimento, mas ninguém está querendo saber do esclarecimento do John Textor, está querendo saber da porcaria de administração que ele fez e que comprometeu as estruturas do clube, financeiramente falando, administrativamente falando. Então, cara, segue o jogo, o Lyon também vai ser adquirido lá, libera ali uma posição mais favorável ali também, a GDA adquiriu o Botafogo, e aí vamos em frente. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu já tenho reparado há algum tempo. Inclusive eu fiz aqui um roteiro através do ChatGPT. O ChatGPT ali me ajudou ali a criar esse roteiro dentro das minhas ideias. Eu reparei, e você deve ter reparado também, nos últimos anos, talvez aí, o Flamengo foi 2019, nos últimos 8, 9 anos, aí por mais ou menos, os treinadores brasileiros têm sido preteridos pelos treinadores estrangeiros. Ora, sul-americanos, os sul-americanos já atuam aqui no Brasil já há um bom tempo, embora não tivessem ainda conquistado nenhum tipo de expressão, como um campeonato brasileiro, como uma Libertadores, ainda não aconteceu isso, mas eles já atuam há muito tempo no Brasil, né? Nós já tivemos muitos treinadores aqui da América do Sul. E agora os europeus, principalmente os portugueses, são os técnicos que atuam mais por causa da facilidade da língua. E aí eu prestei atenção no seguinte, e quero que você acompanhe comigo esse roteiro que eu desenhei, e o ChatGPT ali, ele me ajudou a configurar aqui esses esclarecimentos. O que acontece, cara? Nós tivemos num passado, já bem passado mesmo, alguns treinadores de alto renome dentro do futebol brasileiro, inclusive dentro do futebol mundial. Você deve lembrar que Parreira, Zagallo, eles foram lá dirigir clubes lá nos Emirados Árabes. Os técnicos brasileiros eram os principais técnicos lá daquela região. Na China, muitos técnicos ainda estão lá. No Japão, muitos técnicos brasileiros ainda estão nesses países atuando. E mais recentemente você tinha ali Vanderlei Luxemburgo, você tinha Muricy Ramalho, você tinha, vamos dizer aqui, por exemplo, o Marcelo Oliveira. Nós tínhamos alguns treinadores. Mas o que me chamou a atenção? Eu falei, cara, esses treinadores... E aí vem a dificuldade do Brasil, cara. Porque, por exemplo, eu na minha opinião, eu sou um técnico de futebol. Você vai entender o que eu estou falando. Eu não estou querendo aqui não estou querendo aqui parecer arrogante, tá? Eu sou um técnico de futebol. O meu vizinho é um técnico de futebol. Dizem, inclusive no Brasil, que o Brasil tem 200 milhões de treinadores de futebol. E aí você vai entender o que eu estou falando. Eu reparei que esses grandes treinadores,
Eles não formaram uma escola de futebol. Não formaram ali uma característica que pudesse ser passada para, por exemplo, o seu auxiliar técnico. Né? Você vai, entendeu o que eu estou falando? O Vanderlei Luxemburgo, quem era o discípulo do Vanderlei Luxemburgo? Quem era o discípulo do Zagallo, ou o discípulo do Tele, ou o discípulo do Parreira, o discípulo do Filipão, do Mano Menezes? Quem são esses? Quem vem? Qual a escola do futebol brasileiro? Então, eu fui lá no ChatGPT e perguntei, o ChatGPT, você tem reparado com as suas pesquisas, né, que você pode pesquisar rapidamente, você tem reparado que os brasileiros têm recorrido a muitos treinadores, hoje da escola portuguesa, né, da chamada Escola de Braga, onde nós temos ali o Abel Braga, nós temos o Arthur Jorge, nós temos o Oliveira, eu esqueci agora o nome dele, que é português também. Nós temos o Leonardo Jardim. Todos esses técnicos, eles vêm de uma escola de futebol. Você vê Jorge de Jesus, é da Escola de Braga. Então você vê que ali criou-se uma teoria de futebol, correto? Inclusive, durante muitos anos, os treinadores estrangeiros também dominaram Portugal. Até que Portugal decidiu formar a escola de treinadores. E a partir de um determinado momento, nenhum treinador estrangeiro mais conseguiu conquistar um título dentro de Portugal. A não ser, me parece que na última temporada, que foi um alemão que foi campeão. Mas por muitos anos foi Jorge Jesus, Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal. Esses treinadores, o André Vilas-Boas, esses treinadores é que foram os campeões, que eles são oriundos dessa escola de treinadores de Portugal. Então, eu pesquisei, aí eu comecei a citar algumas características. Aí eu fui lá no Pep Guardiola. O Pep Guardiola é um especialista ali, né? A teoria dele é da escola do jogo posicional, posse de bola e estrutura rígida. Seguidores, quem são os seguidores da escola do Pep Guardiola? É o Mikel Arteta, que inclusive era o auxiliar do Pep Guardiola, o Xabi Alonso, que também treinou, foi treinado pelo Pep Guardiola, e o Enzo Maresca, o treinador do Chelsea. Correto? Então, dentro dessa... e o Luiz Henrique, que foi treinado, se não me engano, também pelo Pep Guardiola, ou era contemporâneo do Pep Guardiola, o Luiz Henrique, que agora está no PSG. Todos esses treinadores, eles são adeptos do sistema Guardiola, da escola do Pep Guardiola, da teoria de futebol do Pep Guardiola. O outro nome que eu falei, que eu vi ali, da escola portuguesa, é o José Mourinho. Correto? É o José Mourinho. Então o José Mourinho é da escola do pragmatismo tático. Ele preza muito pela parte tática do jogo, anular as estratégias do adversário. Ele não permite que o adversário ganhe espaço dentro do seu campo, e ele trabalha em transição, né? Aquela transição rápida, como foi o caso do Arthur Jorge aqui, como era o caso do Jorge Jesus, como era o caso do Leonardo Jardim, correto? Então você vê que essa escola portuguesa desse futebol, da escola que o principal é o José Mourinho, você vê que tem vários treinadores que se assemelham a essa escola. Você olha o time jogar, você sabe, esse time tem uma transição, esse time joga bem, esse time ocupa espaço, esse time é forte. Então você tem essas situações ali ocorrendo nessa escola do José Mourinho.
E aí vem os seguidores do José Mourinho, né? É o Diego Simeone, é o Antônio Conte, é o Massimiliano Alegre, o Nuno Espírito Santo, outro treinador que nós estamos falando, e aí vem o Arthur Jorge, vem outros, dentro dessa mesma característica ali, cujo o mentor principal é o José Mourinho. Por exemplo, o André Vilas-Boas, que hoje é o presidente do Porto, ele era auxiliar técnico do José Mourinho. E muitos desses aqui foram auxiliares do José Mourinho. E aí adquiriram essa escola. Por exemplo, o Simeone, você vê o sistema defensivo do Simeone é muito forte. Então você vê essas características. Aí vem um treinador que me foi o start para eu poder pensar nessa ideia. Porque eu estava vendo o jogo da Áustria e num desses comentários, o comentarista falou, olha, esse treinador da Áustria aí, ele foi responsável pela modernização do sistema alemão. Ele é um técnico alemão, austríaco ou alemão, ali essa Áustria, Alemanha, quase tudo a mesma coisa. Então, é o Ralf Rangnick, né? O Ralf, ele é da escola da alta intensidade e pressão elétrica, é a Gegenpressing, é mais assim que está aqui, entendeu? É a escola alemã, aquela mesma escola, você deve se lembrar que o John Textor, quando assumiu o Botafogo, queria o Botafogo baseado nos princípios da escola do Bayern de Munique, que era uma escola do Ralf Rangnick, ele que começou. Você vê que os times alemães, eles jogam praticamente quase todos no mesmo sistema. Você vê a seleção alemã jogando nesse sistema de pressão o tempo todo, né? Então, seguidores do Ralf Rangnick, você vê o Jürgen Klopp, você vê o Thomas Tuchel, que é o técnico atual, o Julian Nagelsmann, o Marco Rose. Esses são técnicos ali que o ChatGPT botou alguns, mas você vê o que eu estou falando é da escola alemã de futebol, né? Que disputa com todas as outras escolas a hegemonia ali por um momento, né? Você sabe, hoje o campeão da Champions League é o PSG, da escola de quem? Da escola do Luiz Henrique, que é o mesmo da escola do Guardiola. Já foi o Guardiola, o campeão da Champions League, já foi o Jürgen Klopp, que é dessa escola alemã de futebol. Então essas escolas, entre elas se definem, né? Elas como eu vou dizer, elas se confrontam entre elas ali, né, no coisa. O outro técnico que eu falei, aí já passando para o lado da seleção brasileira, é o Carlo Ancelotti. Eu perguntei, mas o Carlo Ancelotti, ele está nesse mesmo posicionamento? E aí o ChatGPT falou, olha, o Carlo Ancelotti, ele tem um outro viés. Ele tem uma escola de pragmatismo gestor. Ele é um cara que ele flexibiliza um pouco mais essa questão tática, correto? Ele vai moldando os jogadores de forma que os jogadores ali possam executar as suas habilidades, mas dentro de um sistema. Você vê que hoje, você olha ali, o jogo da seleção brasileira é praticamente o mesmo jogo do Real Madrid. Lógico, guardava as devidas proporções. O Real Madrid é um elenco extremamente caro, extremamente diversificado, aonde jogadores de várias nacionalidades ali, os melhores de cada nacionalidade estão ali no mesmo time, o que não é o caso da seleção brasileira. Nós temos grandes jogadores? Temos, mas não são os melhores em todas as posições. Então o Carlo Ancelotti, ele tem essa escola. Quem são os seguidores da escola do Carlo Ancelotti?
assim, a tática absoluta, né? Aquela defesa que marca bem os laterais, ele gosta dessa mobilização. Então, quem são os seguidores do Carlo Ancelotti? Da escola do Carlo Ancelotti? Zinedine Zidane, que foi lá, ó, treinado por Carlo Ancelotti, provavelmente fez algum tipo de estágio dentro do staff do Carlo Ancelotti. O David Ancelotti, o próprio filho do David Ancelotti, você vê como é que ele quis posicionar aqui o time do Botafogo. E o Unai Emery. O Unai Emery é um grande vencedor ali das Copas individuais ali, segunda prateleira ali da Europa, né? Ele vence muitas competições ali. E aí eu perguntei a ele, ô ChatGPT, dentro de tudo isso que nós estamos vendo, faltou a escola brasileira. Nós não vemos nenhum treinador brasileiro. E aí vai aqui a minha crítica, não tem essa condição dentro. Você não vê isso, você não vê. O último, nós vimos o Felipe Luiz, né, que é uma mescla de todos esses treinadores, porque realmente é um estudioso do assunto de futebol. Ele começa ali a sua eu ouvi falar, né, que desde garoto, quando ele foi lançado ao futebol profissional, que ele anota tudo o que diz respeito à parte tática de todos os treinadores que ele trabalhou. O principal deles foi o Simeone, né? O Simeone. Ele jogou muito tempo no Atlético de Madrid. Você sabe, o Simeone está muito tempo no Atlético de Madrid como treinador. Acho que tem mais de 10 anos, mais de 15 anos dentro do Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid não troca, mesmo sabendo que não conquista grandes títulos, mas não troca, porque sabe que é um treinador competente. Então tem o Felipe Luiz. Aí eu perguntei, cara, mas nós não temos ali uma escola brasileira. Primeiro porque o brasileiro, cara, ele tem a filosofia, eu estou dizendo o futebol brasileiro, cara, de que não deu certo, não deu resultado, demite. Não deu resultado, demite. Não deu resultado, demite. Então não se faz escola. Não tem como você passar os seus ensinamentos para o auxiliar. Por exemplo, um treinador que eu lembro que ele era auxiliar era o Jair Ventura. Ele era auxiliar, foi conduzido ali ao time principal, porque o técnico do time principal saiu, nem lembro quem era o técnico do time principal. Então tínhamos ali o Jair Ventura, né, que é um auxiliar técnico. Aí eu falei, cara, tem algum treinador brasileiro que hoje possa estar fazendo essa ponte de criar uma escola de futebol para que haja uma escola de futebol dentro do futebol brasileiro? E aí o ChatGPT, não é para minha surpresa, porque realmente é o que eu falo, cara, esse treinador é o que eu queria no Botafogo. Ah, mas ele perde e tal, cara, não. Esquece. E o ChatGPT falou, cara, na escola brasileira, nós teríamos ali o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é a escola de futebol funcional aposicional, diferente da do Guardiola. O Guardiola é uma escola posicional. O do Fernando Diniz é uma escola aposicional, aonde os jogadores podem ali trocar de posições e ocuparem outras posições, desde que você consiga manter a posse de bola em tempo quase que integral. É assim que o futebol do Fernando Diniz funciona. É a posicional, é o chamado dinizismo, né? E entre esses seguidores, hoje temos o Eduardo Batista. Você vai entender. Eduardo Batista é um técnico mais antigo do que o Fernando Diniz. Mas conforme o ChatGPT me passou, o Eduardo Batista, ele já deu uma declaração que mudou a sua forma de pensar. Veja só, você não tem que copiar o cara, você tem que entender qual é a estratégia, né? Qual é o segmento ali. Ele falou, cara, que depois que ele viu a metodologia do Fernando Diniz,
a forma de treinamento do Fernando Diniz. Ele mudou o posicionamento dele com relação a ver futebol. E ele passa, então, a se adaptar ao sistema do Fernando Diniz, logicamente dentro dos clubes que ele dirige. Se ele dirige um time de menor qualidade, ele não vai ter toda a capacidade de controle que tinha o Fernando Diniz nos seus clubes. E eu falava pro ChatGPT, eu falei, cara, realmente o Fernando Diniz é o único técnico no Brasil que ele assume o time hoje. Hoje é quinta-feira. Ele assume o time na quinta-feira. Vai jogar no domingo. Quando chega no domingo, você fala, aquele time ali é do Fernando Diniz. Aquele time ali é do Fernando Diniz. Você sabe nitidamente que aquele time mudou a sua forma de jogar, a sua forma de pensar futebol e assimilou ou está procurando se assimilar ao sistema do dinizismo. Então é o único no Brasil. Tem o Thiago Carpini, que teve até no São Paulo, agora eu não sei se ele está, não sei qual o time que ele está, o Thiago Carpini. É os técnicos da nova fase da base de futebol brasileiro. Então você tem ali o dinizismo, é a única escola de futebol. Por exemplo, você não tem ali o Renato Gauchismo, você não tem isso. Né? O Renato Gaúcho, ele tem lá, não passa para ninguém, não forma ninguém, ninguém vai copiar o esquema do Renato Gaúcho. Aí você tem ali o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele tem um esquema único, ele não passa aquilo ali para ninguém. A escola Dorival Júnior, ela não existe. Né? Ela não existe, a escola. A escola Filipão, ela não existe. Correto? O que você tem visto? Você tem visto cada vez mais os técnicos que vêm de uma escola de futebol. Aqui no Brasil prevalece ainda a escola portuguesa. Tem muitos técnicos portugueses. Tem técnicos argentinos, uruguaios. Tem esses técnicos. Por exemplo, o Botafogo mesmo é o Franklin Carvalho, da escola do Arthur Jorge. Da escola de Braga. Da escola portuguesa de futebol. Então, hoje você não vê isso no futebol brasileiro, a ponto da própria seleção brasileira ir buscar um treinador que tem um histórico, uma escola, né, que é o Carlo Ancelotti. Qual a escola que o futebol brasileiro preferiu introduzir lá ele dentro da seleção brasileira? A escola italiana, a escola do Carlo Ancelotti. Por muito se falou no Jorge Jesus, você deve lembrar disso. Falou-se do Jorge Jesus, falou-se do Arthur Jorge, falou-se, tem o Abel Ferreira, da escola portuguesa, da escola de Braga. Correto? Da escola de Braga. Então, você vê, no futebol brasileiro, não tem essa escola de futebol. É por isso que não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que não chega a lugar nenhum. Né? Talvez agora, para o próximo ano, quando passar isso, a escola do Carlo Ancelotti ela tiver mais concisa, né? Que ele puder treinar e implementar melhor suas filosofias. Você sabe que na questão de Copa do Mundo, na questão de seleção, é muito complicado, porque você não tem tempo para treinar. Então é preciso passar lição de casa. Né, meu irmão, faz isso lá, procura fazer isso lá no seu time, para ajudar aqui na hora que você chegar na seleção, você está mais habituado a fazer isso. Tem que passar lição de casa. Nós temos grandes jogadores, por exemplo, o Ryan ontem jogou muito bem, então um jogador novo. Nós temos ali o Douglas Santos, né, que é o lateral esquerdo. Então jogadores novos. Né, tem o Ibanes, tem o Luiz Henrique, temos jogadores, Vinícius Júnior é um jogador novo. Então você pode ir ali passar o dever de casa, meu irmão. Quando chegar lá no seu clube, procura fazer isso, porque quando você chega aqui na seleção brasileira, você está mais ambientado. Inclusive os jogadores que jogam no futebol brasileiro. Correto? Então,
é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. A escola de futebol. Não existe a escola de futebol brasileiro. Não existe a escola de futebol brasileiro. Os treinadores do futebol brasileiro, cada um é um treinador que tem uma ideia. Eu, por exemplo, sou treinador, meu vizinho é treinador, outro. 200 milhões de treinadores. Ok? Então, hoje nós falamos sobre esse ponto, escolas de futebol, né? Os diversos pensamentos sobre o futebol, e aí você tira aí as suas conclusões. Vai lá nos comentários, né? Vai lá, diz quem você gostaria de ver, assim, qual a escola que você iria preferir dentro do futebol brasileiro, como você vê essa questão, ok? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, saudações alvinegras.